pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Sou a Aline Rodeguer, estou aqui hoje apresentando para vocês uma pessoa muito importante para o campo da dança no Brasil. Estamos falando de Raimundo Costa, um amigo que particularmente eu conheço há quase 10 anos, mas que eu tenho assim uma admiração incrível por tudo aquilo que já produziu no campo da dança e que agora a gente vai apresentar para você, ok? Vamos lá, suas apresentações, Rai. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, antes de mais nada, obrigado, Aline, pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouco, né, da minha trajetória e especialmente para você aí, o Canto da Dança, que eu tenho um carinho todo especial por vocês, né? E é isso, estou aqui para o que você quiser saber dessa carreira aí bastante longa dentro da dança, né? E estamos aí. Muito bem. Olha só, o Rai vinha de Minas Gerais e teve aí uma experiência de apenas 40 anos no mundo da dança, não é isso? E teve aí uma série de aprendizados e oportunidades que eu acho que para quem está começando é muito gostoso de saber. Eu estava falando com ele agora há pouco, né? Quando a gente ouve boas histórias, nós temos a oportunidade de aprender pelo amor, né? Como foi a história dessa pessoa? Quais foram as escolhas? Por que será que deu certo? E quais foram as coisas que, de repente, a gente pode observar para tentar trilhar um caminho interessante? Porque tem muita gente que pensa que o caminho da dança é assim, né? A pessoa virou artista porque teve um pozinho mágico em cima dela, né? E ela, olha, apareceu. A partir daquele momento é que a vida do trabalho começou. E a gente sabe o quanto de trabalho vem antes. E o seu trabalho, na verdade, não começou aqui em São Paulo. Você veio para cá. Mas como começou a tua trajetória artística ainda novinho lá em Minas? Como que aconteceu? Bem, eu nasci em Montes Claros, norte de Minas, né? Uhum. Venho de uma família, minha mãe professora, meu pai agrimensor, faleceu quando eu era ainda criança, o meu pai, mas estudando na escola, eu sempre me interessei muito pelas artes. A minha mãe também incentivava, porque minha mãe adorava cantar, o meu pai, inclusive, tocava violão, então já desde criança me interessei bastante. E na escola eu participava dos grêmios, sempre recitando poesias. Começou por aí o meu interesse pela arte, né? No segundo grau, na época chamava ginásio, segundo grau, eu participei de vários grêmios dentro da escola, não só com poesias, mas também trechos de peças de teatro que a gente fazia. E também participei de um grupo de teatro infantil lá em Claros, que acabou me levando à dança, porque no Conservatório de Música lá da cidade havia um curso de dança, a professora Ima Martins, só existiam mulheres fazendo dança nessa época, no conservatório. E ela precisava de alguns rapazes para participar do espetáculo, e ela procurou a gente, esse grupo de teatro infantil, e fomos 3 garotos, bem jovens, a gente estava com 17 para 18 anos ainda, né? Uhum. E ela nos convidou para participar desse espetáculo. E foi uma experiência incrível, que eu me apaixonei, aí já fui mordido pelo bichinho da dança, né? Já fiquei interessado, procurei me informar, ficar atento nas coisas que apareciam na TV na época. Inclusive, houve mostraram no Fantástico um trecho do Maria Maria, do Grupo Corpo, que foi um enorme sucesso na década de 70, que abriu assim o campo da dança do Brasil para o mundo, né? Eles viajaram o mundo inteiro com esse espetáculo. Era um padedê que dançava Hugo Travers, com quem eu tive o prazer de trabalhar até poucos anos atrás, e a Miriam de Pederneiras, e esse padedê foi apresentado no Fantástico.
E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, realmente é isso que eu quero fazer. E eu já me interessei, talvez pelo começo com o teatro, né? Eu me interessei mais já pela dança moderna e contemporânea. Era o que eu realmente me interessava. Então, daí falei, foi um passo. Comecei a fazer aula com ela, primeiramente, lá no conservatório, e pouco tempo depois eu falei, olha, falei com a minha família, eu preciso ir, eu preciso Como é sair, que vou foi para para Belo. tua, desculpa te cortar, como é que foi para sua família você falar assim, olha, galera, talvez eu não seja advogado, eu não seja um arquiteto, não seja um médico para virar um bailarino. Como é que foi isso daí? Primeiramente, eu falei, olha, eu preciso sair daqui porque eu preciso estudar, preciso ir para uma cidade maior, que tinha terminado o segundo grau, ia fazer vestibular. Falei, quero ir para Belo Horizonte. Tinha a minha família de Belo Horizonte que podia me dar suporte, né? Parentes do meu pai. E então falei, bem, eu vou para lá. Mas no fundo, meu intuito era já pensando na porque eu percebi que em Montes Claros não ia conseguir desenvolver aquilo que eu gostaria, né? Naturalmente, a minha família falou, olha, tá, achou que era mais uma das minhas modas que eu inventava de fazer, inventei uma vez tocar piano, que não foi para frente, pintura, poesia, né? Os Tudo coisas que eu gostava de experimentos. fazer, experimentos. A minha mãe achou, bem, vai ser mais um experimento, né? Logo, logo ele vai partir para outra. Então, fui para Belo Horizonte, comecei a trabalhar. Um tio meu conseguiu um trabalho para mim, um trabalho de processamento de dados. Era, na época, um trabalho, uma coisa assim que estava começando, né? Inclusive, eu comecei junto a fazer um curso de programação de computação, que era, na época, uma coisa que não existia praticamente, né? Isso eu nunca ia nem imaginar que você já tinha participado dessa área. Só que, ao mesmo tempo, comecei a fazer aulas de dança. Uhum. Eu trabalhava no horário das 7 da noite à 1 da manhã, que era processamento de dados bancários. Então, era o trabalho do dia que a gente tinha que fazer o Sim. processamento, né? Então, eu comecei a estudar dança de manhã e à tarde, né? Comecei fazendo 3 aulas por semana no Palácio das Artes, na escola, fazendo aula de balé, né? Uhum. Mas aos poucos eu percebi que aquilo era muito pouco, eu precisava mais. Aí corri atrás, fui procurar as aulas de dança moderna, ao jazz, né? Então, comecei o ano fazendo 3 aulas por semana e terminei o ano fazendo 3 aulas por dia. Uau! Era uma loucura assim. E eu, inclusive, chegava à noite, o pessoal do trabalho até tirava muito sarro de mim, né? Porque eu ficava dançando pelos corredores, as coisas que eu tinha aprendido durante o dia, né? E a minha família começou a ficar preocupada, recebi a carta da minha mãe, meu filho, olha, pense bem, você está aí com um trabalho, né? Não vai morrer de fome, por favor. Pensa bem. É, pelo amor de Deus, você vai poder. Não, mãe, claro, olha, eu quero estudar seriamente. Eu falei dos bailarinos do Palácio das Artes na época, né? Eles têm um salário, né? E tentei mostrar para eles que era uma coisa séria, que eu estava realmente, apesar de estar trabalhando ali, eu queria continuar o estudo da dança, né? Mas houve uma preocupação muito grande. Não existiu nenhuma questão em relação ao preconceito de, olha, homem não dança. Em relação à minha família, isso nunca existiu. É. Mesmo Você, porque, você sentiu isso em algum momento já trabalhando? Se não da sua família, você já percebeu isso daí no meio, tipo, da sociedade, com alguém conversando com você? sim, nessa época que eu comecei, né, no final da década de 70, existia um preconceito muito grande mesmo. As pessoas
falavam mesmo, né, desse sentido, homem que dança é gay, enfim. Isso, mas para minha família nunca foi nenhum problema isso, né? A questão não dá para você misturar a questão profissional com suas questões pessoais, sexuais, isso não faz sentido, né? Para carreira nenhuma, né? Para carreira nenhuma, né? Isso não influencia em nada, absolutamente. Então, a única preocupação era realmente se eu iria conseguir sobreviver Sim. só com a dança, né? Essa era a preocupação da minha família. Mas mesmo em relação aos parentes, tios, tias, existia um preconceito bem maior nesse sentido, sabe? Eu percebia quando eu falava, olha, estou fazendo dança, percebia ali um certo preconceito. Mas na verdade, como nós estávamos falando, né, a arte, ela até hoje ela ainda é tratada um pouco marginalizada. Há tempos atrás ainda era mais. Vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe era apaixonada pela dança e ela foi proibida pelo meu avô de praticar arte porque isso daí não era visto com bons olhos. A mulher que dançava tinha outros tipos de interpretações diante da sociedade, né? Não era visto de uma forma tão tranquila, né? É complicado. Mesmo ao longo dos anos, já ser um profissional, trabalhando, né, no Teatro Municipal de São Paulo, eu ouvi muitas vezes, quando a pessoa você ia preencher algum formulário, qual a sua profissão? Ou alguém perguntava para você qual a sua profissão, eu dizia, eu sou bailarina. Tá, mas você faz o quê mesmo, né? Legal, você dança, mas com o que você trabalha, de verdade? Exatamente, mas qual é o seu trabalho? As pessoas achavam que isso era um lazer, né, uma diversão e não uma profissão séria, né? Agora, aproveitando a deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi sair da diversão para coisa séria? Como que foi se profissionalizar? Como é que era se profissionalizar na década de 70? Porque, assim, a formação que a gente tem hoje, né, que a gente já desenvolveu um pouco a dança ao longo dos anos, né? Tanto em processos acadêmicos nas aulas e, graças a Deus, também no campo científico, com relação a rendimento físico e tudo mais. Então, como foi construir o caminho para um bailarino sair da parte do lazer para a profissionalização? Então, olha, na verdade, assim, eu tive muita sorte e também eu acho que as minhas escolhas foram certas, né? Quando eu resolvi estudar dança, eu procurei o melhor lugar que existia em Minas, que era a Escola do Palácio das Artes, né? Eu não fui para uma pequena academia, nada. Eu procurei logo uma escola que tinha formação já de bailarinos profissionais, né? Bailarinos da escola que se tornavam depois bailarinos da própria companhia. Isso me ajudou muito. E o fato de também ter procurado aulas com pessoas muito bem conceituadas lá na cidade, em Belo Horizonte, né? E, inclusive, meu primeiro trabalho, que foi com o grupo Ballet Teatro Minas, que, por incrível que pareça, aconteceu um ano depois que eu tinha começado a estudar seriamente. Uau! Me levado um dos meus professores de dança moderna, Paulo Babré, que eu fazia aula de Graham com ele dançava nesse grupo. E ele, olha, falou, estamos precisando de rapazes. E nessa época, assim, os rapazes eles pegavam a laço, viu? Sim. Existiam pouquíssimos. Então, assim, o primeiro que aparecia era agarrado e, olha, vem aqui. Usa para tudo. Então, mesmo com tão pouca experiência dentro da dança, né? Da dança mais estudada, né? Mais séria, gostar de dançar em festinha, eu sempre gostei desde criança, né? Sim. Isso aí estava no corpo já, isso era uma coisa que já existia dentro de mim, né? E gostava muito de dançar. Mas então ele me levou para esse grupo e eu tive mais sorte ainda de trabalhar com a Bettina Bellomo, que ela ainda hoje é professora do Grupo Corpo. Ela foi a primeira bailarina do Ballet de Cuba.
E essa mulher me adotou, assim, praticamente me adotou, porque ela, além, né, dela estar me alimentando diariamente com as aulas, com os ensaios, tudo, a me alimentava também no sentido de alimentar com comida, porque eu tive uma fase muito difícil aí, viu, Aline? Quando eu decidi ir para a dança profissional mesmo, eu larguei o trabalho no... Deixei mesmo, pedi demissão, falei, não, eu quero é isso, eu vou fazer isso. Uhum. Tive uma fase muito difícil, porque minha família não podia me ajudar, e foi uma fase muito difícil nisso da minha carreira, e ela realmente me ajudou muito, sabe? Me levava para a casa dela para almoçar, às vezes até para jantar, quando eu não tinha realmente como me alimentar. E tive a sorte de ter essas pessoas me ajudando no início da minha carreira, né? E isso me deu mais força ainda para lutar e aprender. E mesmo após eu começar a trabalhar com esse grupo, o Ballet Teatro Minas, eu continuei fazendo aulas fora, em outros lugares, eu procurava outros tipos de informação, Sim. né? Eu não ficava, eu não me contentava só com aquilo que tinha uma aula ali, ensaio, não, queria mais, precisava aprender mais, né? E comecei bastante tarde, né? Então essa primeira fase foi muito difícil, porque na verdade era semi-profissional, né? Porque eu não tinha uma carteira assinada, eu tinha uma ajuda de curso, né? Uhum. Eu só fui realmente ter um contrato de trabalho quando eu já estava com 2 anos e meio de dança. Foi quando o grupo Ballet Teatro Minas acabou e eu fiz uma audição para entrar no Palácio das Artes, Uhum. uma temporada do Romeu e Julieta. O diretor ia montar e precisava de mais Mais homens e eu fui bailarinos. lá, mais bailarinos, e eu fui lá e fiz a audição. E foi aí que eu tive o meu primeiro trabalho com carteira assinada, ganhando muito bem para a época. Para quem sobrevivia com, digamos assim, era R$ 200 por mês, o que eu recebia lá no grupo, né? Para quase R$ 1.500, comparando assim, mais ou menos, Diferença, né? né? Era uma diferença e eu comecei a realmente falar, Agora começou. agora começou, agora começou. E Então, daí, para sair de Minas com com esses anjos que vão aparecendo no nosso caminho, né? Porque graças a eles a gente, né? Acho que nada acontece por acaso, né? O caminho, quando a gente começa e leva muito a sério e com o coração, quando a gente coloca nossa vontade naquilo, porque assim, apesar de você ter tido muita sorte, como você falou, isso que você fala de, olha, eu tinha a aula, mas eu ia buscar muita informação fora, eu precisava conhecer os estilos, os jeitos. E só quem é da área sabe quanto disso toma de tempo, de esforço, de cansaço físico, de quanto você já está quase acabado, de cansado e putz, tem mais uma aula para fazer, tem mais uma coisa para fazer, né? E até conseguir construir o corpo de um bailarino, já que você falou que começou mais tarde, né? Começou uhum. mais tarde, conseguiu depois de um ano aí o seu primeiro trabalho profissional, mas ao sair do semi-profissional para alguém que conseguiu conquistar palcos no exterior, eu acho que isso daí também não foi num passe de mágica, né? Não, exigiu muito trabalho mesmo, mas tem coisas que me ajudaram também, de certa forma, viu, Aline? Eu joguei muito vôlei na minha Hum, adolescência. Isso me deu, né, um preparo condicionamento físico, físico. condicionamento físico, um preparo que foi muito bom. Eu tenho até uma foto, primeira foto de balé aos 9 anos é essa. Olha só, que Eu incrível! era muito magrinho, mas muito tonificado. Então, Sim, acho que sim. foi até uma questão que muitas vezes me atrapalhou até de certa forma, porque era tão tonificado que Rígido, né? Pela força, né? rígido demais o movimento, e foi algo que eu tive que aprender
a amaciar meu movimento, né? Mas será que você também consegue perceber se o treinamento de vôlei conseguiu contribuir para esse acesso à atividade profissional da dança? Porque é uma coisa que eu brinco Sim, muito com os meus alunos, que assim, quanto mais atividades diferentes, mais inteligente o nosso corpo fica. Né? Ele vai agregando novas capacidades físicas, isso daí pode avaliar, né? Ajuda a gente a ter outras facilidades dentro de outras atividades. o teatro pelo lado artístico e o vôlei pelo lado físico mesmo, da agilidade, né? Agilidade. Saltar. E eu joguei muito mesmo, né? Dos 15 até os 17, 18 anos, eu jogava com muita frequência. Participava de um time lá da cidade que, né, isso acabou me dando uma condição física realmente boa, né? Então, quando eu fui para a dança, eu tive que, inclusive, aprender a maciar um pouco, porque Sim. pela minha própria tonificação, uma questão que eu tinha que me atrapalhava, entre aspas, por um sentido, ter um tendão curto, não ter um plié, aquele plié generoso, sabe? Uhum. Fala suculento, não. Era uma coisa meio durinha ali, sequinha, durinha, sabe? Mas Então, talvez o assim, seu condicionamento cardiorrespiratório também estava chuchu, né? Os bailarinos morrendo e você já estava lá na frente. exatamente. Mas isso eu tive que aprender a, né, a trazer uma maciez para o meu movimento, já que eu não tinha muscularmente essa maciez. Então, Uhum. foi algo que tive que aprender mesmo, né? Mas foi muito importante ter passado por toda essa experiência com o vôlei, né? Para chegar ali e poder aplicar. Agora, uma outra coisa que foi muito importante dentro da questão de trabalhar num time de vôlei, tinha muita saber trabalhar em grupo, aprender a trabalhar em grupo e a disciplina, que o nosso treinador ele exigia da gente muita disciplina. Então, já vim para a dança com duas coisas que eram muito importantes para que a dança que eu conseguisse me focar naquilo, né? Disciplina e saber trabalhar em grupo, né? Sim. São duas coisas muito, muito importantes dentro da carreira de um bailarino, né? Então, acho que é isso. Eu respondi você? Ok. Ó, vamos fazer agora uma pequena pausa para mostrar um trechinho de um dos trabalhos do Rai. Acompanhe aqui.
Muito bem, olha só. Bom, apresentando aqui então um textinho dos trabalhos dele. Agora, eu estou morrendo de curiosidade para saber como que foi esse processo de sair de Minas para vir para São Paulo. Como que foi? Olha, o que me trouxe a São Paulo, né? Foi, na verdade, uma grande decepção. Porque após o trabalho que eu fiz no Palácio das Artes, no Romeu e Julieta, houve uma troca de direção e o diretor exigiu que todos que participavam da companhia naquele momento passassem por audição. Eu, como todos os bailarinos, fui fazer a audição e, infelizmente, fui reprovado. Oh! Então, foi assim, o meu mundo caiu, né? Claro. Eu nunca esperei que isso acontecesse. Inclusive, o diretor era um diretor argentino. Ele foi bem duro comigo. Inclusive, ele chegou a me dizer que eu não tinha talento para dança, que eu deveria buscar uma outra profissão. Ele me explicou por quê: você é muito tonificado, seu movimento é muito duro, seco, você vai ter muitas dificuldades. Uhum. E para o que eu estou precisando no momento, infelizmente, eu não vou te dar o contrato. Eu fiquei bem arrasado com isso, né? Foi um baque muito forte. Mas, assim, parece que um anjo estava me dizendo aquele dia: olha, não desista, pensa que você pode buscar outras formas de fazer a dança, né? Não existe só uma forma. E, por um acaso, eu fui num jantar com amigos, todos bailarinos que, inclusive, tinham entrado para a companhia, né? Já eram da companhia e tinham sido aceitos. A gente foi num restaurante onde eu encontrei a Iraciti Cardoso, que era, na época, assistente de direção e assistente de coreografia do Corpo de Baile Municipal de São Paulo. Uhum. Ela tinha feito parte da banca, né? Aí eu fui conversar com ela, pedir licença, eu gostaria, se você puder me dizer o que, né, o que aconteceu, por que não consegui entrar. Ela falou: olha, muitas vezes é o perfil que o diretor está procurando, você não tem o perfil, mas não é isso um motivo para você desistir, né? Continue trabalhando, vá em busca de seus sonhos, que as coisas uma hora acontecem. E me disse no mesmo tempo: olha, inclusive vai haver uma audição para o Corpo de Baile Municipal daqui a 3 meses. Enfim, juntei tudo que eu tinha e peguei um ônibus e vim para São Paulo com uma amiga. Fiquei hospedado na casa da tia dela, a Suzana Mafra, que também se tornou bailarina do Corpo de Baile, né? E vim fazer a audição. E, para minha grande sorte, fui admitido. Que legal. E foi essa audição foi algo assim muito incrível para mim, porque assim, quando eu cheguei para me trocar de roupa, a Suzana já havia passado pela audição, a minha amiga, e ela havia sido reprovada. A Suzana, para mim, era assim, um ídolo. Eu adorava, ela já tinha uma experiência, era uma bailarina linda. Eu falei: o que eu vim fazer aqui, né? Se a Suzana não foi, o que eu vim fazer aqui? E ela: não, eu já nem queria mais fazer audição. Falei: Suzana, eu vou embora já com você. Ela falou: não, a gente veio até aqui, você vai fazer sim. Faz a audição, estamos aqui, né? E, enfim, subi para fazer aula de uma forma totalmente despretensiosa, sem expectativa. Falei: bem, vou fazer a aula, né? Pelo menos vou curtir fazer uma aula. Entrei no camarim para trocar de roupa, aqueles homens lindos, homens imensos, homens altos.
pequenininha. Eu falei, não vou ter chance. Não vou ter chance. Aí relaxei, fui fazer uma aula totalmente, sabe, tranquilo, sem expectativa, né? Mas foi algo assim que foi acontecendo de uma forma. A maioria dos bailarinos que estavam ao meu redor, eu acho que não tinha muita experiência, porque não conseguia nem decorar os passos da barra. Então, logo foi saindo gente que estava na minha frente, atrás de mim, do lado, que eles terminavam a barra, né? terminava a barra, eles eliminavam pessoas. Daí ia para o centro, uma parte do centro eliminava outras. Daí, até o final do centro, mais eu fui ficando e fui crescendo, né? Fui ficando grande, fui acreditando, né? É possível. Falei, opa, é possível. E uma coisa que sempre me ajudou muito na dança, Aline, foi a minha facilidade de assimilar os passos, de aprender com muita rapidez. Eu sempre tive uma facilidade mesmo de decorar os passos e pegar com muita rapidez, entender muito rapidamente o que era pedido. E no momento que foi feita a última parte da audição, que era aprender trechos da coreografia, aí eu me saí muito bem, porque era muito rápido, aprendia muito rápido. Era um lugar confortável para você, né? Mesmo pessoas com condições físicas melhor do que eu, não conseguiam executar o passo como era pedido. Então, foi minha sorte. E aí, então, fui aprovado. Tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, né? Como é importante a gente relaxar, desligar do mundo exterior e desligar das tensões para conseguir render bem no trabalho. Eu, por exemplo, eu fui numa audição uma vez e eu lembro que tinha era um teste bem simples, mas o professor coreógrafo também foi muito pontual e falou assim, olha, a sequência vai ser executada e eu vou pedir para que vocês façam uma pirueta. Se vocês fizerem 8, vocês vão ter que fazer 8 no tempo de uma. Mas dito e feito, na hora que nós fomos fazer a sequência, um dos rapazes que estavam lá tinha uma habilidade incrível com pirueta, ele fez 6 piruetas, só que ele terminou depois. Ele foi desclassificado pela desobediência ao que foi pedido, né? Então, a gente precisa realmente ficar atento ao que se é pedido e que, às vezes, na dança, eu acho que como na vida, né? É bom a gente entender que a gente precisa fazer bem feito simples, que a gente precisa valorizar os pequenos detalhes, porque muita gente que está começando a aprender, às vezes quer pular etapas. Então, já quer chegar no primeiro dia de aula fazendo um espacate, já quer fazer um monte de pirueta. Mas a gente precisa construir um corpo para isso, né? Às vezes, eu sempre ouvi isso muito na dança. Menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. Se você fizer o menos com mais qualidade, você, com certeza, né, vai ter um ganho com isso, né? Quantidade não é realmente... Para a dança, não é algo tão importante assim, né? Quantidade não é. Outra coisa que eu aprendi muito logo no início com a dança é assim, olha, é lindo, o salto você tá abrindo bem a perna, né? Mas o caminho para você chegar até ali é tão importante, né? O momento que você pisa e dá o primeiro impulso para o salto, ele é tão importante quanto o salto. Não é só uma fotografia, né? Sim. É o movimento como um todo é que faz a beleza do salto, né? Exato. Não adianta você bateu a foto, está lá com todo, né? Mas como foi a execução para você chegar até ali? Isso é tão mais importante do que aquele momento, né? Da foto que todo mundo vai ficar admirado, mas para assistir ao vivo é muito mais importante como é que você lida com o movimento. Com certeza. E agora, uma pergunta para você como bailarino no começo. Você percebeu se a dança contemporânea
se ela facilitou o seu processo de aprendizado da dança clássica para você que começou depois? Ou se você acha que se você tivesse começado apenas com o clássico, também, ok. Como você sente isso? Na verdade, eu comecei com clássico, mas já me interessando pela dança moderna. Dando aquela piscadinha. Uhum. Eu comecei, o clássico sempre fez parte do meu treinamento, mesmo porque todas as companhias por onde eu passei, aula de balé clássico e aula de dança moderna ou contemporânea também. Mas o meu interesse artístico era mais pela dança contemporânea. Uma também que eu percebi muito logo no início, que eu nunca ia ser um Nureyev. É você se perceber que tudo bem, você tem capacidade, mas você jamais vai ser um Nureyev. Então, por questões físicas, questões onde você nasceu, tua trajetória, tudo. Então, eu falei, não, balé clássico eu acho que não é bem o meu caminho. Eu vou me fixar na dança, na época a gente chamava dança moderna. E realmente é isso que eu queria. Tive até a possibilidade de dançar balés clássicos, inclusive recebi convite de uma academia lá em Belo Horizonte na época, mas realmente eu não me interessava. Eu queria, artisticamente, me interessava a dança moderna, que eu acho que eu conseguiria me expressar melhor, sabe? E para mim a dança é isso, né? É você se expressar, e eu percebia que eu tinha mais condições de me expressar melhor dentro da dança moderna do que dentro da dança clássica. Entendi. Então, isso que me fez focar desde o início nisso. Mas mantendo o treinamento de balé clássico. Sim. Porque todas as companhias, né, por onde eu passei, existia esse treinamento, mas não como a forma artística para ir para o palco, isso realmente nunca me interessou, não. Uhum. Mas como treinamento, sim. Sem dúvida, é um treinamento que é o que melhor te prepara para qualquer movimento, né? A consciência corporal é muito grande para o controle do gesto, né? Exatamente, da coordenação, braços, pernas, tudo. É tudo o clássico realmente te dá essa base muito forte. Uhum. Se você aprende isso e leva isso para outro tipo de dança, sem perder as qualidades que exige a outro tipo de dança, né? Sim. Porque são formas de se expressar diferentes, né? Ela vai, com certeza, te ajudar e te enriquecer muito. Verdade. Então, do menino que começou fazendo 3 aulas por semana, que passou a 3 aulas por dia e que veio para São Paulo, na companhia eram quantas aulas? A companhia tinha sempre aula de balé uma vez só, né? Mas acontecia às vezes 2, 3 vezes por semana. Algum outro professor dava aula para aqueles que estavam menos preparados. A gente tinha uma aula depois do horário de trabalho para aula de reforço. Os bailarinos entravam muito jovens, né? Principalmente os homens, muito jovens, sem experiência. Então, o corpo de baile municipal já tinha pessoas com muita experiência. Então, era importante que houvesse esse treinamento extra, né? Um comparativo do treinamento, então, um comparativo do treinamento que você fazia para a companhia que existe hoje. Qual que é a diferença da carga horária de treinamento? Olha, a gente é basicamente o mesmo. Basicamente, a carga horária é basicamente a mesma. Mas eu nunca me contentei só com a carga horária, não. Porque mesmo quando não tinha aula de reforço para os bailarinos na companhia, eu saía do trabalho e ia procurar aula. Sim. Fora. Eu fazia aula com vários professores, buscava outro tipo de aula, mas até aula de balé também. Ia porque eu sentia que eu precisava
né, eu tinha muito pouca experiência, eu precisava, quanto mais a experiência eu adquirisse, melhor isso ia me ajudar no futuro, né? Então, foi muito importante que realmente eu não contentava só com aquele horário que era marcado, não. Eu ia atrás. Saía, ia fazer realmente aula em outros lugares. E hoje, assim, em termos de companhia, a carga horária é basicamente a mesma. São de 6 a 7, 8 horas de trabalho por dia, mais ou menos. Tá vendo? O pessoal acha que é só dançar assim umas 2, 3 horinhas, colocar a mochila nas costas e ir embora, né? Não. Isso aí, se você quer como hobby, como a diversão, é legal. Você vai lá, faz uma aula, tá ótimo. Mas se você realmente quer levar a sério e quer ter isso como profissão, exige um pouco mais. Sim. Tem que ter um pouco mais de esforço e de disciplina aí, sabe? E não é fácil, não. Dói muito, lombar, joelho, os pés, né? A gente, às vezes, pega uma musculatura, fica mais rígida na panturrilha. Não é fácil, não, mas precisa, né? Sim. E tem que se cuidar também, Aline. A minha primeira maestra, grande maestra, que foi a Betina Bellomo, ela me deu uma consciência de que, desde o início, eu precisava me preparar para fazer a aula. Não é cheguei e já estou fazendo a aula. Não. Chega antes, faz o que o teu corpo precisa para disponibilizar mais teu corpo, para o teu corpo ficar mais disponível para o movimento, né? E após o dia de trabalho, não sai feito maluco, não. Faz o seu, sabe? Preciso alongar um pouco esse lado aqui, porque eu trabalhei demais um movimento que exigiu muito do lado direito. Sim. Então, tenta igualar, tenta realinhar teu corpo. Então, essa consciência ela me deu e eu carreguei isso para minha vida inteira. Então, assim, evitar lesões, isso é excelente, né? Porque em período de espetáculo, ainda mais os bailarinos tendo que levantar, às vezes o movimento acontece sempre do mesmo lado, isso daí acaba tendo um estresse, né, mecânico, muscular muito grande. Exatamente. E eu, por ser muito tonificado, eu precisava realmente chegar. Eu sempre era o mínimo, era meia hora antes da aula, para me alongar, para aquecer um pouco, para na hora que eu começasse a aula, meu corpo já estava ali um pouco preparado para aquilo. Sim. Né? E as poucas vezes que acontecia de eu me atrasar, chegar em cima da hora, nossa, meu rendimento era péssimo. Péssimo, não conseguia realmente render o tanto quando eu me preparava para fazer aquilo. E assim, a questão de se alongar após o dia de trabalho me possibilitou prolongar minha carreira por muitos anos, porque eu me machuquei pouquíssimas vezes. Nunca tive grandes problemas com o joelho. Meus problemas eram mais lombar, por causa de muito PDD. Sim. E torção de pé aconteceu umas 2 vezes, mas né, algo que independia disso aí. Então, assim, o fato de trabalhar, após o trabalho, buscar um relaxamento muscular, alinhamento, isso me proporcionou assim trabalhar ainda muitos e muitos anos. Consegui prolongar minha carreira como intérprete, né? Bastante. Eu dancei até os 55 e ainda de vez em quando dou os meus pulinhos no palco. Até ontem. Não, gente, é um pecado você parar, por favor. A gente espera que você dance só até os 200 anos. Se acontecer alguma coisa antes disso, é um acidente, tá? Não aceitamos menos do que isso. Ai, ai. Bom, em que ano que você acabou saindo? Como que surgiu a proposta para você sair de Minas, veio para São Paulo, começou um trabalho legal aqui na Companhia do Balé da Cidade?
como que foi crescendo dentro da companhia, porque eu vi que você começou lá em 80, mas você chegou a mudar daqui de São Paulo, você foi morar fora. Como que foi esse processo para você? Como que surgiu essa oportunidade? Eu comecei a estudar seriamente em 77, né? Em 80 eu vim para São Paulo e em 83 eu fui para a Alemanha. É o seguinte, houve em 81 mais ou menos, 80, teve uma debandada geral de bailarinos do Corpo de Baile Municipal, muita gente foi embora para a Europa, foram para outras companhias. A companhia ficou bem pequena, até, inclusive éramos só 5 homens. Teve um período que eram só 5 homens a companhia. Era pouca gente, né? E assim, por quê? Nessa época o que se pagava, o salário não era muito satisfatório, era bem complicado, né? Então, assim, e daí, como todo mundo estava indo para a Europa, chegou uma hora que eu falei, opa, eu podia ir também, né? Vamos conhecer. Olha, não custa tentar, né? Não custa tentar, vou lá, né? Tinha um salário que me possibilitava comprar uma passagem para ir para a Europa. O meu diretor na época, o Klaus Viana, me deu todo o apoio, né? Falou: eu acho que você deve procurar sim, mesmo vai ser bom, outras culturas, outras coisas, só vai te trazer boas coisas. Vou deixar aqui uma dica depois para os nossos queridos alunos e quem estiver aí assistindo. Por favor, conheçam o trabalho de Klaus Viana. Ele está falando aqui, gente, parte da história da dança no Brasil. Não fica aí aleatório. Vai atrás desses nomezinhos todos que ele está falando, ok? Ele assistir todo esse povo que tem material rico para poder oferecer para gente. É uma coisa muito boa de trabalhar no Corpo de Baile, que depois, em 81, mudou o nome para Balé da Cidade, né? Era Corpo de Baile Municipal, virou Balé da Cidade de São Paulo. A diversidade de coreógrafos, diversidade de diretores. Isso foi sempre muito bom para a minha carreira. Principalmente, eu trabalhei com coreógrafos incríveis, os melhores do Brasil, muitos coreógrafos internacionais incríveis que vieram, né? Isso só me alimentou e me enriqueceu muito, né? E então, quando eu fui para fazer audição, foi até um pouco complicado, porque na verdade, eu fui num período que já a maioria das audições já tinham passado nas companhias, né? Eu consegui fazer audição em 5 lugares. Uma delas foi um diretor, Bernd Schindorf, lá em Gelsenkirchen, que ele falou: olha, eu adorei, gostei muito do seu trabalho, mas infelizmente eu não tenho um contrato no momento. Eu fui lá porque tinha já um bailarino brasileiro, amigo meu de Belo Horizonte, que já estava trabalhando nessa companhia. Eu fui lá para visitá-lo e acabei fazendo aula lá na companhia. Não nem foi uma audição assim, mas o diretor me assistiu e falou: olha, eu gostei muito, mas eu não tenho agora um contrato para você. Mas se você se interessar, no ano seguinte eu posso conseguir um contrato para você. Voltei para o Brasil, falei: não Ele vai nem vai ser lembrar, né? Nem vou ficar por aqui mesmo, voltei. Por sorte, fui acolhido novamente no Corpo de Baile, na Balé da Cidade, já era Balé da Cidade, né? Mas isso tinha sido em janeiro, durante o período de férias que eu fui para a Europa. Quando foi em maio, eu recebi um telefonema do diretor falando que havia sim um contrato para mim começar em agosto daquele ano. Imaginando você lendo aquilo. Uma das pessoas que ele tinha dado o contrato tinha desistido porque ele tinha conseguido um contrato em uma outra companhia que ficava para ele era mais interessante. Então surgiu esse contrato. Aí eu falei: bem, é agora, né? É Vou a embora. chance. É minha chance.
Aí pedi novamente demissão. Não pedi demissão, porque antes eu não tinha pedido demissão, tinha viajado nas férias, né? E fui para a Alemanha, que é o Zenkirchen Musiktheater em Revia. Trabalhei 4 anos com esse diretor, o Bernd Schindowski. Foi um trabalho fabuloso. Foram 4 anos de experiência incrível. Eu cheguei, meu primeiro contrato foi, eu recebi um contrato de solista, grupo, com possibilidades de fazer solo. Porque lá na Alemanha os teatros eles têm 4 tipos de contrato. Contrato de grupo com solo, contrato de solo com grupo e contrato de solista. E são 4 formas de contrato. Então, meu primeiro contrato lá foi como grupo com possibilidades de solo. Olha! No segundo ano, ele me deu um contrato de solista com grupo. Já melhorou um pouco. Uhum. Fiquei 3 anos, mais os contratos lá, na verdade, demoravam 2 anos, né? Mas aí, quando já estava 3 anos lá, Aline, eu tive problemas seríssimos na coluna. De travar. Meu corpo não suportou o inverno, sabe? Muito rígido. Sim. Bem, nasci no Cerrado, né? Norte de Minas, Sim. acostumado com calor terrível. Meu corpo não se adaptou. Eu sofria muito no inverno. E tive 2 vezes, por 2 invernos seguidos, lombalgia aguda, de travar e não conseguir dar um passo, não conseguir sair do lugar. Então, assim, isso no 3º ano, quando aconteceu a segunda vez, eu falei, olha, eu acho que eu não vou conseguir mais ficar aqui e sofrer de novo. Fiquei mais 1 ano, no 4º ano, e aí tomei a decisão de voltar para o Brasil. Uhum. Foi uma opção, assim, eu falei, não vou conseguir cada ano, porque a recuperação depois era muito demorada, porque eu ficava realmente completamente travado. Eu não conseguia... A gente tem que perceber para onde o nosso corpo até onde vai, né? O bailarino ele está sempre no limite, mas a gente percebe quais são os caminhos para poder lesionar ou não, né? A gente precisa ficar atento àquilo que o nosso corpo fala. E lá a gente trabalhava muito mesmo. Lá eu trabalhei muito, porque a gente trabalhava 8 horas por dia, das 10 às 2 e das 6 às 10. Mesmo quando tinha espetáculo, a gente ia de manhã e à noite voltava para o espetáculo. Uou! E assim, a gente dançava muito. A técnica de estudo era mais rígida ou não? É próxima daquilo que você tinha aqui, por causa da rotatividade dos profissionais que vinham pelo Balé da Cidade? Não, era próximo. Era aula próximo. de balé, a gente fazia. Teve uma técnica que eu não conhecia, que o diretor dava aula, que era Cunningham, da Messi Cunningham, que era uma técnica que eu nunca tinha feito e que foi uma técnica que eu aprendi lá também, né? Mas assim, era muito pesado o trabalho. Para você ter ideia, a gente tinha 2 grandes produções, porque o teatro ele tinha 2 casas, o teatro grande e o teatro pequeno. A gente tinha 2 grandes produções para a casa grande e 4 produções para a casa pequena. Entre elas, um balé para criança. Todo ano a gente era criado um balé só para crianças. E o que acontecia? A gente trabalhava, os alunos vinham das escolas direto para assistir o espetáculo. Durante 4 semanas seguidas, a gente fazia de segunda a sexta
o espetáculo, porque o teatro era realmente pequeno. Sim. Então, não cabia muita gente. Então, a gente tinha que fazer muitos espetáculos. E, às vezes, tinha dias que era espetáculo às 10 e ao meio-dia. Eram 2 espetáculos por dia para criança. Então, você imagina, às 10 da manhã, você já tinha que estar com o corpo preparado, pronto Chuchu. para entrar em cena. Na época que a gente fazia espetáculos para criança, era o período mais difícil. Porque mesmo assim, além disso, caía às vezes da gente ainda fazer um espetáculo à noite, no Teatro Grande. E ainda no frio, né? Que daí você está fazendo aula, aí o corpo esfria, aí você esquenta, aí você apresenta, aí o corpo esfria, aí você apresenta. Exatamente. Exatamente. Eu lembro que foi um período assim, bem, eu ficava fora o trabalho, era a casa. Eu chegava em casa e ia direto para a banheira. Já, por sorte, tinha um banheiro em casa. E eu ficava para, né, poder dar uma soltada, porque foi muito duro. Então, eu fiquei ali 4 anos, mas foi uma experiência incrível. Fez muitos amigos? Muitos amigos, gente do mundo inteiro, pessoas que eu tenho contato até hoje. Né? A gente sempre não tem contato físico, assim, de estar próximo, a gente, com a internet hoje, né, a gente consegue manter contato, manda uma Você virou mensagem. bem com uma língua diferente? Opa, isso aí foi difícil, viu? A sorte, assim, alemão é uma língua muito difícil. Eu levei 2 anos para começar a falar. Por quê? Além dos... Tinha o Rubens e a Sheila, que eram brasileiros. Tinha alguns bailarinos de língua espanhola. Tinha bailarinos, a grande maioria era gente de língua inglesa. E tinha uns 2, 3 alemães na companhia. Então, a gente conversava muito, falava em espanhol, né? E em inglês. Inclusive, como a companhia tinha mais bailarinos de língua inglesa, a gente sempre, os ensaios, tudo era na língua inglesa, né? Então, assim, eu saí daqui com um pequeno vocabulário de inglês, fui melhorando, né? E alemão, eu saí daqui falando, só falava bom dia, boa tarde, estou com fome, estou com sede. Coisas básicas. Básico. E no máximo perguntar quanto custa, né? E falar meu nome tal, também falar meu nome, isso eu sabia falar. Mas levei para falar mesmo, alemão, eu levei eu acho que só no final do 2º ano que eu estava na Alemanha que eu soltei a língua mesmo e comecei a falar e sem problema. E experiência internacional, você teve só essa com a dança ou você teve outras experiências? É que essa daí foi fixa, né? Tive outras experiências. Além de viajar com o Balé da Cidade para alguns países, né? O Balé da Cidade desde 96, a partir da Bienal de Dança de Lyon em 96, o balé começou a ir anualmente para se apresentar na Europa. Já num outro momento da minha carreira, eu senti necessidade, quando eu já tinha desenvolvido bastante o meu lado coreógrafo, né? Porque quando eu estava em Gelsenkirchen, eu comecei a coreografar. Existia lá um workshop dos bailarinos. A gente fazia uma vez por ano, convidava alguns bailarinos e ia coreografar. A gente tinha essa possibilidade de fazer isso. Eu comecei a me interessar pela coreografia aí. Quando eu vim para o Brasil, comecei a desenvolver mais esse lado de coreógrafo também. Cheguei a coreografar para o Balé da Cidade, algumas obras, né? E já ali com 96, quando eu já estava pensando numa transição de carreira, eu sentia que ou eu me transformava em coreógrafo, eu tinha tido a experiência como assistente de coreografia também.
exatamente em 96, a diretora me convidou para, além de bailarino, ser assistente de coreografia do Balé da Cidade. Eu fiquei 2 anos como assistente. Aí eu comecei a me falar, eu preciso, né, aprender um pouco mais, que eu estou coreógrafo, fazendo coreografias, fazia trabalhos fora para pequenos grupos aqui na cidade. E comecei a dar uma aulinha aqui, uma aulinha ali, para ir já, né, pensando na transição. Eu sabia que a minha carreira de bailarino já ia chegar ali, já estava me aproximando dos 38 anos, já estava, né, o corpo já estava sentindo que não dava mais, não tinha mais aquele rigor, né, aquele vigor da juventude. E para a Então, cabeça, como é que foi esse caminho dessa transição de uma área para outra? tinha que começar a pensar nisso, né? Então, eu falei, bem, é hora de buscar outras possibilidades. Consegui uma bolsa para ir para participar no festival, no American Dance Festival em 98. Aí lá eu tive uma experiência fantástica de 6 semanas, onde eu falei, pô, agora eu acho que realmente eu posso pensar numa transição mais séria. Então eu preciso realmente buscar outras informações, né, para me enriquecer e transformar minha carreira ou coreógrafo ou professor, o que fosse. E tomei a decisão de ir para Nova York para estudar mais a fundo a dança contemporânea, né? Tive a possibilidade de, junto com o meu companheiro, ele foi transferido do trabalho dele para lá, e a gente tinha a possibilidade dele me dar esse suporte lá, de não precisar pagar onde morar, né? Então, pedi uma licença do Balé da Cidade, uma licença sem remuneração. Eu tinha 2 anos para isso. Eu poderia ficar 2 anos. E fui então para Nova York para estudar um pouco mais a fundo a dança contemporânea. Em Nova York eu tive umas experiências incríveis, fiz um curso de pedagogia de dança, era um curso que era voltado, na verdade, para as escolas públicas de Nova York. Eles formam nesse curso professores que lecionam aula para as escolas de dança, não escolas de dança, Escola fundamental, uma escola acadêmica normal. Que lá eles, no currículo da escola, eles têm uma vez por semana, eles têm que ter uma aula de dança. Olha que coisa incrível, está no currículo da escola, desde o jardim de infância até o 12º ano. E aqui a gente desclassificou as aulas até de educação física do currículo. É assim. Pois é. A gente um dia chega lá. E eu fiz esse curso e eles formam professores exatamente para isso. Mas é um tipo de curso que ele é todo fundamentado em Laban, que te dá condições de fazer qualquer aula, programar, planejar qualquer tipo de aula a partir desses fundamentos. Sim. Então, eu consegui aplicar tudo que eu aprendi com as aulas de dança contemporânea que eu fiz, eu consegui desenvolver a minha aula. Isso, Laban, exatamente. Importantíssimo. Então, eu consegui realmente desenvolver, aí começar a desenvolver uma aula. Então, quando eu retornei após esses 2 anos que eu fiquei, assim, eu também dancei em Nova York, viu? Tem um outro lado aí que eu posso te contar depois, que foi uma parceria com uma coreógrafa incrível do Instituto Limon, que é a Maxine Steinman, que já é uma outra história aí, um outro lado que a gente mantém até hoje contato e dançamos juntos por muitos anos. Viajei com ela, a gente dançou em vários lugares, não só em Nova York. E
eu vim para São Paulo e trazendo já essa bagagem desse curso. Fiz aula de sapateado em Nova York, fiz aula de contato de improvisação, que era o que mais me interessava, a técnica release, que era uma técnica que estava sendo mais desenvolvida na época, lá nos início dos anos 2000, né? E trouxe isso e eu comecei, paralelamente ao trabalho de bailarino no Balé da Cidade, porque quando eu retornei, tinha sido criada a Companhia 2, que já é outra parte aí que para falar da Companhia 2 a gente vai precisar de uma outra entrevista. Porque foram 10 anos incríveis aí. Eu comecei a dar aula para a companhia também. Aula de dança contemporânea e dança moderna. Além do trabalho como intérprete da Companhia 2, eu, pelo menos 2, às vezes 3 vezes por semana, dava aula também de dança contemporânea. Então, essa foi a forma que eu consegui transitar por outras, como se diz? Outras possibilidades que a dança traz, né? Outras possibilidades, né? Continuei coreografando, que é algo que assim, me dá muito prazer, né? Nunca tive intuito assim de ser um grande coreógrafo. Eu sempre gostei de criar coisas pequenas com poucas pessoas, sabe? Isso sempre me deu muito prazer, sabe? Desse trabalho, sem querer criar grandes obras, nunca tive essa vontade. Isso, a Companhia 2 me proporcionou muito isso, né? E essa Companhia 2 existiu até 2009. Então, consegui prolongar minha carreira como intérprete dentro do Balé da Cidade a partir dessa experiência que eu tive, né, em Nova York, essa transição que eu tentei da minha carreira, e também consegui, até 2009, até com 55 anos, eu estava dançando, né, profissionalmente ali, né? Depois desse período aqui, aí veio uma outra fase e, por sorte, né, tem um contrato que me possibilitou isso dentro do Balé da Cidade, né? Isso é uma outra questão, poderia até falar sobre isso. O Balé da Cidade, até 88, admitia todos os bailarinos como funcionários, servidores públicos. Até 88. Em 88 foi criada uma lei pelo Jânio Quadros que parou, não mais se faziam contratos de servidores admitidos no Teatro Municipal. Todos os contratos passaram a ser de prestação de serviços, que na nomenclatura lá chama verba de terceiros. É um contrato que é feito cada mês, cada 3 meses. Vai se renovando por períodos, né? E eu, por sorte, em 88, quando eu retornei em 87 da Alemanha, eu peguei os últimos contratos de admitido dentro do Teatro Municipal. E isso me deu uma estabilidade, porque veio uma lei depois que, se você até 88 era admitido, né? Você não poderia, tinha estabilidade ali, você não poderia ser dispensado, mandado embora, enfim, né? E eu, pelo fato de conseguir, com o tempo, né, me reinventar dentro da própria companhia, me deu essa possibilidade de continuar dentro do Balé da Cidade até hoje. Que legal. Eu continuo trabalhando, fazendo outras coisas. Consegui
a partir disso, me reinventar muito, sabe? Cada vez que tinha grandes mudanças, eu conseguia, de alguma forma, me reinventar e continuar trabalhando no balé, o que acontece até hoje. E, na verdade, esse conhecimento que você teve de alguém que participou do mundo da arte como intérprete, como bailarino, passando para o campo administrativo, eu imagino o quanto de intervenções você já pôde fazer com consciência, até para poder organizar materiais e para poder favorecer aqueles que hoje, mesmo com contratos diferentes, estão lá trabalhando, né? Sim. Graças a Deus, essa questão do contrato de prestação de serviço, isso acabou quando foi implantada a Fundação Teatro Municipal em 2011. Porque existia uma preocupação muito grande, a gente, inclusive, batalhou muito para isso, para que se mudasse isso. Porque você imagina... A pessoa fica sem estabilidade nenhuma, dança pra caramba, acaba com a saúde e depois não tem suporte, né? Sim, teve bailarinos que ficaram 20 anos na companhia e foram dispensados assim, olha, a semana que vem acabou seu contrato, a gente não vai mais te contratar. E era um tipo de contrato que você não tinha direito a férias, 13º, nada, absolutamente nada. Era aquele contrato que você recebia ali, era aquilo. Então, assim, houve uma luta muito grande da gente para mudar isso. E quando veio a fundação, então passou a se... hoje é um regime CLT. Todos os bailarinos têm carteira assinada. Já é um outro regime, que era diferente do que eu era, como servidor público. E eu, pelo fato de ser servidor público, eu consegui continuar trabalhando na companhia porque eles não precisavam me contratar diferentemente para isso. Eu já tinha um contrato. Então, eu conseguia, inclusive, fui convidado para ser assistente de direção da Iraciti Cardoso, inclusive, em 2013. Quando ela se tornou diretora, ela falou, olha, eu quero aproveitar a tua experiência, teu tempo aqui, não mais como bailarina, mas eu gostaria que você estivesse mais próximo de mim, né? Eu imagino a tua alegria de poder voltar a trabalhar com ela, né? Caramba, sempre foi para mim, não, ela como intérprete, ela foi uma grande diretora de companhias na Europa, inclusive em Genebra, em Portugal, né? Tem uma experiência vastíssima. Ela ajudou a fundar a São Paulo Companhia de Dança. Sim. Então, assim, uma grande experiência, foi maravilhoso. 4 anos que ela ficou diretora, eu fiquei como assistente dela. Quando ela saiu e entrou o Ismael Ivo, ele me convidou para ficar cuidando do acervo da companhia e cuidando dos projetos didáticos, que era algo que, paralelamente ao trabalho de bailarino da Companhia 2 e assistente de direção, desde 2003, por conta do meu aprendizado lá do curso de pedagogia, eu desenvolvi junto com a companhia vários projetos didáticos para escolas públicas. Inclusive, o balé sempre trouxe escolas públicas para assistir o dia de trabalho da companhia. Eu já levei grupos meus para assistir, viu? Eu fui com um grupo de alunos surdos da prefeitura, eles ficaram enlouquecidos com a apresentação. Eles queriam fazer aula junto, pegar na barra e conversar com os bailarinos e tocar, sabe? Foi uma experiência muito gostosa. E de 2003 para cá, até esse projeto está parado um pouco desde que a gente mudou para a Praça das Artes, né? Mas a gente trazia pelo menos 3, 4 vezes ao mês escolas para vivenciarem o dia de trabalho da companhia, para entender qual é a profissão do bailarino, né? Ver que ali, sim, existe a possibilidade de você se tornar um profissional, né? Não é só diversão. Uma das coisas que meus alunos acharam muito bacana nessa visita é que eles puderam conhecer um pouco do trabalho do professor, depois do coreógrafo,
ver como era a rotina dos bailarinos, mas também ver os roupeiros, os fisioterapeutas, ver toda a gama que envolve um trabalho como esse, né? Que a gente vê só o bailarino, né? E, na verdade, é um conjunto muito maior. Era essa a ideia mesmo do projeto, né? De mostrar que dentro da profissão, para um bailarino existir e acontecer, existem várias outras profissões que dão esse suporte. Sim. Né? Claro que o bailarino ali, o bailarino é o principal. Sem ele não existe a dança, não existe nada. Sim. Mas para que ele aconteça, existe toda uma gama de profissões aí que dão suporte para que ele vá para o palco e brilhe, né? Uhum. Isso aí é algo muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Sim. E a gente falava sempre da questão do preconceito, né? Muitas vezes a gente teve escolas que vinham crianças, a maioria era menina, vinha um ou outro menino, né? E às vezes quando vinham os meninos, eles vinham com má vontade, aquela coisa, não queria. Mas quando chegava, via o trabalho, via ali 17, 18 homens trabalhando ali, era visível, Aline, como eles chegavam e como eles saíam. Saíam, sim. Eu Saíam, percebi. sabe, vendo de outra forma a dança, entendendo de outra forma. Sempre foi um projeto muito importante que para mim sempre foi um projeto que eu sempre dei muita atenção, né? E acho uma pena que no momento a gente não está realizando esse tipo de projeto, mas a não ser a única coisa é levar as pessoas para assistirem o espetáculo no Teatro Municipal. Mas a possibilidade de ver o bailarino trabalhando no seu dia a dia, a gente não está tendo por conta das condições do local onde a gente trabalha no momento. Uhum. Teve que ter toda uma adaptação, né? Porque antes vocês estavam num prédio que comportava, né? Esse tipo de atividade com um pouco mais de facilidade. E ali agora vocês precisam dividir um pouco mais o espaço, né? Não, até que o espaço é bom, a gente tem bastante espaço. A questão é que o prédio não está acabado. Ele foi finalizado só para o balé. O prédio ele tem 10 andares. Do primeiro ao quinto, ele está inacabado, porque esse prédio lá ele vai obrigar a abrigar a orquestra e os corais do teatro. Só que o balé já estava há 46 anos funcionando ali na Passalaco, na Bela Vista, com aluguel. E esse aluguel estava caríssimo. E eles queriam tirar de lá, de qualquer jeito. E não tinha, tentaram vários locais, mas nada. A gente não comporta a companhia dentro do teatro, não tem local lá dentro. Sim. Né? Então, eles aceleraram a construção só dos andares do balé, que é do quinto ao 10º. Só que, como do primeiro ao quinto não está acabado, a obra está parada. Você não pode levar crianças, não pode ter visitas, porque o prédio não corre risco, né? Corre risco. Então, a gente está parado por essa razão, né? Porque o prédio está inacabado, parado assim nesse projeto, que a gente realmente não pode levar as crianças. Então, a única coisa que a gente está fazendo é, pelo menos, né, trazendo as crianças da escola para assistir os espetáculos de dança no Teatro Municipal, que era um complemento, na verdade. A grande maioria via como era o dia de trabalho e depois no outro dia, ia assistir o espetáculo para ver como era. É uma oportunidade incrível. É isso. Assim que possível, por favor, você que está em casa, vá assistir a uma obra do Balé da Cidade, vai consumir o que é de arte aqui da nossa cidade. Você que estiver em outras cidades, procure o que é produzido aí pela tua região também. Agora, nessa época da pandemia, até algumas atividades são reapresentadas de forma online, né? Grandes espetáculos que foram guardados aí, tem algumas disponibilidades, mas, por favor, consumam, né? Você sabe que a gente está tendo que se reinventar também agora, né? Porque os bairros não podem ficar parados, né? Sim. Então, a gente faz a aula online diariamente,
né? Tem aula de yoga, tem aula de balé, mais a barra, né? Porque centro, cada bailarino, nem todo mundo tem um espaço Sim. adequado, então... É uma Mas parte aí voltada à falta... preparação física, né? Para que quando a gente consiga voltar, o corpo não tenha perdido tanto a flexibilidade, a força, né? Mas é importante que Aula, não se deixe de fazer aula, né? aula de pilates também. A gente Uhum. está fazendo aula de balé, aula de pilates. Não dá para fazer contemporâneo, não tem como. E tem vários projetos, além das obras que estão sendo apresentadas, que foram filmadas no teatro, a gente tem vários projetos de videodança. Estamos realizando vários. O primeiro, vocês já podem ver, tem no tanto o Instagram quanto o Facebook do Teatro Municipal de São Paulo, você já pode ver, assistir lá. O primeiro projeto que ficou pronto chama Respire, que é um projeto que foi feito com o Bial, Pedro Bial, que ele fala um poema, que é um poema incrível, que chama Curar, e aí foi feito um vídeo dança com os bailarinos filmando em casa. E fora isso, a gente tem vários projetos de encontros de bailarinos com cada um no seu espaço, na sua casa, né? Com músicos, com cantores. Isso está sendo desenvolvido todo esse trabalho e logo vai ser disponibilizado nas plataformas, né? Nas redes sociais. Muito bem. Então, Então, quer dizer, vira o trabalho do Teatro Municipal Balé da Cidade para poder ver tudo isso daí. a gente não está parado, estamos trabalhando, precisa, né, alimentar os bailarinos de toda forma aí, para quando a gente retorne ao teatro, esteja todo mundo ainda preparado para isso, né? É isso aí. Que legal. Muito Ó, obrigada, Rai. Foi muito seria gostoso poder muito, conversar. O tempo passou assim, ó, rapidinho do teu lado. imagina, teria muita coisa para contar para você, muitas coisas que aconteceram no balé, na minha carreira. A gente pode ir Talvez criando depois novos temas, assim, falando assim, olha, vamos falar agora sobre a Companhia 2, vamos falar agora sobre Nova York, vamos falar, a gente vai quebrando depois outros trabalhos, quem sabe? meu trabalho de coreógrafo, você sabe que Exato. eu sempre fui muito ativo fora do Balé da Cidade também. Não só criando coreografias, mas criando espetáculos, mas também eu participei da fundação da primeira cooperativa de dança em 95, e essa cooperativa ela foi fechada em 2000, porque por muitos problemas que foram acarretando, e fui um dos fundadores da atual Cooperativa Paulista de Dança. Então, assim, sempre militei aí pela classe, sabe? Para melhores condições do nosso trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta nesse sentido, né? De lutar pela nossa classe, porque a dança ainda necessita muito de apoio. Sim. Sabe? Porque você sabe, você que tem aí a tua escola, sabe a dificuldade que é você manter um espaço, né? E conseguir bons professores, pessoas capacitadas. É sempre uma luta muito grande, né? E mesmo porque a nossa classe, por exemplo, a gente não tem uma aposentadoria especial. Precisaríamos ter uma aposentadoria especial. Nenhum bailarino vai conseguir dançar 35 anos. Isso é impossível, né? Sim. Se você é só bailarino, né? Sim. Então, assim, você acaba tendo, a grande maioria, muita gente acaba desistindo e buscando outras profissões, muitas vezes profissões que não têm nenhuma afinidade com a dança, né? Antes mesmo da pandemia, quantos bailarinos que a gente vê aí que era solista, eram aquele sonho de consumo de qualquer bailarino que terminava o espetáculo, ok, ia para casa, descansava de manhã, levantava, era Uber, fazer um monte de coisa para poder voltar para uma rotina, sabe? Onde tem que se dividir em mais de um emprego para poder a vida ter o seu suporte, porque senão não sustenta, né? Exatamente.
Porque assim, mesmo fora das companhias oficiais, a vida do bailarino independente é ainda muito dura. Porque você, às vezes, tem que trabalhar, fazer espetáculos com 2, 3 companhias diferentes para você conseguir sobreviver. Não é fora do âmbito oficial, de companhias oficial, não é fácil. Não é impossível, sabe? Mas não é realmente fácil. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é que assim, é da maior importância, Aline, que as pessoas elas estudem. Não, enquanto você está jovem, mesmo que você opte pela dança, vá para a universidade, procura se informar, porque isso é da maior importância para o seu crescimento depois, inclusive. Sim. Você que tem um curso universitário, você sabe bem disso, né? Como a impressão, eu de dança, eu tenho um pouco mais aí de 20 anos aí trabalhando com dança, né? Mas a sensação que eu tenho no campo acadêmico é que quanto mais eu estudo, menos eu sei, porque você aprendeu um negocinho aqui, mas você aprendeu a fio do cabelo. Para você conseguir entender daquilo, você tem um campo. Aí você vai descobrir uma outra técnica, outro campo. Então, é uma delícia, porque a sensação que dá é que nunca acaba. E eu acho que a ideia principal de tentar fazer esses encontros, que nem eu estou fazendo com você agora, Rai, é uma forma de poder valorizar justamente quem já estudou muito, de quem já lutou muito, de quem já preparou caminhos e que ainda está aí na batalha, construindo novas verdades, aí, construindo novas possibilidades para aqueles que estão vindo depois. Então, não adianta simplesmente ficar sentado acreditando que alguém vai olhar para você, te achar bonito e te pescar, e que a partir de agora você vai receber rios e flores. E não é assim que funciona. A gente tem todo um trabalho, a gente vai ter que, muitas vezes, ouvir coisas que nos desagradam, como aconteceu com você, como aconteceu comigo, como acontece com todo mundo. Né? E a gente vai ter que levantar a cabeça e tentar de novo, e fazer diferente, e fazer melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, é realmente assim, não perca a curiosidade de querer aprender mais, mais e mais. Isso é que leva a gente longe, né? Se a gente se acomoda com aquilo que aprendeu e aquilo está bom, você vai estagnar, vai ficar parado. Tem que realmente continuar buscando, aprendendo sempre. O aprendizado ele é eterno, né? A gente não para de aprender nunca. Tem muita coisa para se aprender. Exato. E o quanto também é importante a gente entender que dentro da arte todos os papéis são importantes, né? Todos os lugares, todos os profissionais que envolvem. E quando a gente começa a ter noção disso, de que é uma equipe, de que é um grupo, assim como você falou no começo, né? Poxa, o vôlei me trouxe essa ideia de união, de trazer todo mundo para ter o mesmo resultado. Quando a gente começa a trabalhar deixando que o ego tome conta, a gente se afasta disso e a gente deixa de aprender um monte de coisa, né? Exatamente. Concordo plenamente com você. É isso mesmo. Muito bem. Bom, muito obrigada. Fica por aqui, então, a nossa primeira entrevista. Quem sabe aí de outras que ainda podem surgir aí com o Rai. E a gente se encontra numa próxima deixa. Gente, muito obrigada. Até mais. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.